Então vamos lá, linha de força magnética. A primeira parte que agora a gente realmente vai associar coisas elétricas com coisas magnéticas. Apesar que eu já citei na aula passada, na aula lá, sei lá quando foi que eu dei essa aula aí de efeitos da corrente elétrica, eu também falei para vocês que a corrente elétrica gerava um campo magnético, que é o experimento de Ørsted. Então, se vocês forem procurar lá no canal, tem umas aulas disso aí também lá, de outro colégio, mas tem, tá? Porque a de vocês eu já dei presencial, mas se vocês deram uma fuçada, vocês acham lá também, dos efeitos da corrente. E agora a gente vai ver o que acontece com a força magnética. Se alguém aqui fez o ideal, que era dar aquela lida na apostila, e estudar o material, e ver o vídeo aula, blá, blá, antes de chegar na aula, viu uma regrinha lá da mão esquerda, que é uma regrinha vetorial que a gente usa para resolver os problemas, que é essa regrinha aqui da mão esquerda. Tá no vídeo aí, acho que está aparecendo para a mão direita, mas é a minha mão esquerda, a mão do relógio. Eu vou ensinar outra regra para vocês. E eu não sei se vai dar certo vocês entenderem com um vídeo invertido. Então eu vou tentar, se não der certo, depois eu gravo só minha mão e posto para vocês só minha mão explicando a regra, tá bom? Mas o que acontece, basicamente? Nós já sabemos que cargas em movimento geram um campo magnético. Isso é conhecido. Então, cargas elétricas no caso, né? Em movimento, elas produzem em volta de si, elas induzem, para ser mais correto, um campo magnético. Agora, horas. Se o campo magnético tem aquelas propriedades de atração e repulsão, igual carga positiva e negativa, só que é com norte e sul, né? E esse campo magnético gerado pelas cargas vai interagir com um campo magnético que pode existir na região. E aí você pode ter atração ou repulsão, ou nada. Não acontecer nada também. A gente vai ver que existe essa possibilidade, tá bom? Então, como que a gente descobre o sentido da força magnética que age sobre uma carga em movimento sob um campo, né? Que está sob a ação de um campo. Então, sob a ação de um campo, tá? Como que a gente faz isso? Eu vou explicar com a regra da mão direita. Eu acho que ela é estupidamente mais simples do que a regra que está na apostila, que é a regra mais comum, tá bom? Mas com essa regra da mão direita, a gente vai usar a mão direita para tudo no magnetismo. Tem mais uma outra regra de mão também, que é com a mão direita. Então a gente mantém tudo na mão direita. Tá? Como aqui todo mundo tem as duas mãos, ninguém é maneta da mão direita, eu consigo explicar para todo mundo essa regra usando só a mão direita mesmo. Então eu vou tentar desenhar essa regra aqui, e aí eu preciso que vocês, quando eu for fazer exercício, vocês tentem fazer aí na casa de vocês, pelo monitor, pelo celular, não sei como vocês estão vendo a aula, para ver se vocês conseguem entender, tá bom? Então eu vou fazer uma tentativa de desenhar uma mão, porque é uma coisa difícil, uma mão aberta. Aqui. Aqui, deixa eu ver, vou olhar minha mão. Aqui temos um dedo. O dedo do meio é maior, né? Temos o outro. O do lado. Aqui. E... Tá, ficou parecendo uma mão de chimpanzé, mas é uma mão. Tá? Vou esticar o dedo aqui que aí fica melhor. Ficou pior. É uma mão de chimpanzé, mas é uma mão. Ele não tem polegar opositor, mas serve. Essa é a mão direita. Professor, como é que eu sei que é a mão direita? Porque eu vou fazer aqueles rolezinhos que tem na mão aqui, ó. Que é o lado de dentro da mão. Então essa aqui só pode ser a mão direita. A unha bonitinha, tá? Bom, essa regra da mão direita, ela serve pra gente descobrir o sentido da força magnética. Para onde a força magnética age quando cargas passam em um campo magnético. Deixa eu terminar aqui só o desenho da minha mão. Tá bom. Tá? Então, essa regra, que eu vou chamar de regra do tapa, regra do tapa, tá bom? É a regra para determinar o sentido da força magnética. Como a gente faz para determinar o valor da força magnética daqui a pouco. Então os 4 dedos, aqui, esses 4 dedos aqui, tirando o polegar,
eles serão o campo magnético. Você vai apontar para onde estiver o campo magnético. Então, esses 4 dedos, deixa eu pegar uma cor diferente, eles apontarão tem um monte de carga com velocidade para um lado, tem uma corrente. Então, o polegar é o sentido do movimento das cargas. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui também. Esse verde aqui. O polegar vai apontar sempre para onde está a velocidade, tá? Ou a corrente. Ou a corrente. Meu Deus. Bom, pronto. Ou a corrente. E aí você dá um tapa, quando você quer dar um tapa machucar, você dá um tapa com a parte de dentro da mão, com a mão aberta, tá? Não tô falando de soco, tô falando de tapa. Então quando você dá um tapa em alguém, existe uma força que vai estar... Faz de conta que isso aqui é o vetor força, tá? Essa canetinha. Deixa eu pegar uma caneta mais fácil de enxergar. Pera aí. Vou pegar essas estabilos falsificados que eu tenho aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma caneta. O tapa seria aqui, ó. A minha mão direita é essa. Tá certo, a minha mão direita é essa. O tapa tá aqui, ó. Então ele vai apontar perpendicular à minha mão. Do jeito que a minha mão estiver aqui, ó. Cadê a câmera? Meu Deus do céu, é difícil fazer isso. Ele vai apontar sempre perpendicular, saindo da mão, para cima. Tá bom? Eu vou representar primeiro isso desta maneira aqui, ó. Que eu vou desenhar aqui, peraí. Então, aqui eu tenho a força magnética, com ângulo de 90 graus em relação à mão. Só que esse tipo de desenho fica ruim de enxergar, não fica? Tipo, o vetor parece estar apontando para baixo, mas na verdade é perpendicular. Então a gente vai usar um jeito de desenhar os vetores quando eles estão saindo do plano ou entrando no plano. Como assim, professor? Por exemplo, eu pego aqui o meu Kindle. Se o vetor estiver entrando... Aqui, cadê? Deixa eu deixar bem retinho. Se ele estiver entrando no plano, eu vou representar de um jeito. Tipo, o vetor está entrando assim, ó. Tá? Uma propriedade está entrando nessa superfície. Se ela estiver saindo da superfície, eu represento de outro jeito. Tá? E aí essa representação facilita para a gente a visualização das 3 dimensões. Como que eu faço isso? Imagina uma flecha. Imagina que o vetor é uma flecha. Então aqui eu tenho uma flechinha. Meu Deus. Flechinha de índio de desenho. Flechinha. E aqui aquelas peninhas da flecha. Tá bom? O que acontece se eu pegar a flecha e apontar para você? Tá? Você estiver vendo a flecha saindo da minha mão. É que aqui não vai dar porque a câmera é minúscula, tá? Saindo da minha mão e indo... Deixa eu pegar uma outra caneta. Não vai adiantar, gente, mas vamos na fé. Vamos na fé aqui. Uma caneta aqui, uma Bic. Saindo da minha mão e indo para vocês. Vocês vão ver a pontinha da caneta, tá? Então, se o vetor apontar para você, e o que significa para você? Significa que se eu tenho a superfície aqui, o vetor está apontando saindo da superfície e indo na sua direção, tá? Perpendicular à superfície, tá? No ângulo de 90. Para esse caso, você vai ver a pontinha da flecha. Deixa eu guardar as canetas aqui. Então, você vai ver só essa pontinha aqui, ó. Deixa eu mudar de cor para não confundir com o que eu desenhei ali em cima. Que cor que eu usei? Essa aqui. Você vai ver a pontinha da flecha. Então a gente simboliza desse jeito aqui, ó. Uma ponta, um pontinho, e o círculo em volta não é obrigatório. Quando você vê esse desenho, significa que existe um vetor saindo do papel. Do papel, eu digo da superfície que você está olhando ali, que normalmente é o papel, tá? Agora, se eu pegar a flecha e apontar para mim, é que eu não tenho nenhuma flecha aqui em casa, obviamente. Mas se eu pegar a flecha e apontar para mim, faz de conta que esse lápis aqui com borracha é a flecha. Se eu apontar a flecha para mim, vocês vão ver a bundinha da flecha, que no caso aqui é a borracha. Na bundinha da flecha, vocês têm a peninha, aquelas peninhas lá que formam o desenho do pica-pau que todo mundo já viu. Então você vai ver só as peninhas, porque a ponta está apontando para mim. Vocês estão vendo a bundinha da flecha. Então vocês vão ver o xizinho, que seria essas peninhas vindo na minha direção.
o círculo em volta de novo, ele é facultativo, ele não é obrigatório, mas normalmente a gente simboliza, tá? Então aqui ele está entrando no plano, no papel. Então, de novo, deixa eu pegar aqui, que é a única coisa plana que eu tenho aqui perto do meu lado. Aqui é a minha superfície, tá? Cadê? Aqui. Tá cheio de pó esse negócio. Cadê? Deixa eu deixar mais reto aqui pra vocês conseguirem enxergar. Aqui, mais ou menos. Espera aí. Aqui. Tá, aqui tá a superfície. Se o vetor... Isso aqui é minha flecha. Lembra que onde tem a borracha é a bundinha da flecha. Se o vetor está apontando para dentro do papel, você só consegue ver o quê? Ó? Você só consegue ver a bundinha. Então é o xizinho. Se o vetor está apontando, deixa eu levantar aqui, para fora do papel, para cima, você que está olhando aqui de cima assim, ó, você vai ver o quê? A pontinha da flecha, que é a ponta do vetor. Tá? Ou seja, onde eu quero chegar com isso? Se minha mão está paralela ao desenho, ao fundo aí que imita um quadro, o vetor força eu posso simbolizar assim, ó. Assim ou assim, ó. Saindo da minha mão, tá? Então seria mais ou menos assim, ó. Vou dar um tapa com a mão direita. Deixa eu esconder a borracha aqui. E aí o vetor tá saindo da minha mão, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender. Essa aula é complicada de dar sem estar no presencial. Mas vamos na fé que vai dar certo, tá bom? Antes de eu continuar, a regra da mão, já tiro dúvida se a gente... Porque eu vou explicar mais coisas. Nesse negócio do entrando e saindo do papel, todo mundo entendeu? Porque se vocês não entenderam, eu já preciso parar aqui e voltar. Senão eu posso continuar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu entendi. Oi? Eu não Eu entendi. entendi. Tá, mas alguém não entendeu? Porque aí eu já toco da mão pra frente aí. Tomar meu café enquanto isso. Bom, Mais ou menos. tá. Vamos fazer assim então, Beatriz. Na hora que eu for tentar fazer os exercícios. Também, mais ou menos. Nossa senhora, jovem, não entendi nada que você falou. Mais ou menos também? Entendi, mais ou menos. Tá. Então eu vou fazer alguns desenhos aqui e vocês vão seguir comigo a regra da mão direita, tá? Que é o polegar é a corrente ou a velocidade. Os 4 dedos são o campo e o tapa é para onde a força está agindo, tá bom? Eu vou mudar aqui o desenho rapidão do fundo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui embaixo, porque aí a gente consegue ficar vendo a regra ali do lado. Vou passar um exemplo aqui pequenininho. Então, exemplo. Deixa eu só ver se tá igual aqui. Tá bom. Temos uma carga positiva. Tá bom? Carga positiva. Ela está se movimentando para a direita. Então a velocidade dela é para a direita. Tá bom? As linhas de campo, eu vou falar que estão entrando no papel. Então você vai ver só a bundinha da flecha. A flecha está entrando no papel, que é esse desenho que vocês estão vendo aqui. Então o campo, ele vai estar representado assim, ó. Só a bundinha da flecha. Do vetor que representa o campo magnético. Tá? E agora a gente tem que descobrir para onde está a força. Para esse caso aqui, que é um dos mais simples. Se vocês não conseguirem, não tem problema, gente. É normal não conseguir, tá? Ainda mais assim, desse jeito que a gente está fazendo. Então, todo mundo, sem exceção, na frente do celular, da câmera, da câmera não, né? Do monitor, pega o polegar primeiro e coloca... Eu vou fazer aqui no meu monitor, tá? Apesar que eu posso fazer aqui na minha tela, eu vou fazer no monitor. Polegar, mão direita, para vocês aí, né? Mão direita. Polegar direito, aponta para onde está a velocidade. É que a minha tá ao contrário. Vixe, Maria, eu vou ter que fazer assim, tá? Eu vou trocar de mão só para ficar igual para vocês aí. Apesar que, pera um pouquinho, eu acho que eu consigo fazer um treco aqui, gente. Cadê minha câmera? Deixa eu ver se eu consigo desinverter ela. Pera um pouquinho. Eu acho. Deixa eu ver. Aguenta um pouquinho aí, gente. Deixa eu ver a imagem. Não. Não. Deixa eu ver. Aguenta aí. Não. Acho que não dá aqui. Bom, deve dar, eu não... Professor, Oi. no nosso, onde tem Start Vídeo, no meu pelo menos está em inglês, daí você vai em Video Settings, daí Não, tem mas um é aqui. negócio.
É que eu tô usando o outro programa, né? Eu só tô transmitindo Ah, pelo... entendi. Ah, Daí consegui. tem pra espelhar. Pera aí que eu fiquei de ponta cabeça. Pera aí. No coisa eu sei que tem. Pera aí que eu fiz caca aqui, gente. Agora eu tô de ponta cabeça. É que vocês não estão vendo ainda. Não tá, não. Não, é que eu não... ó, eu vou... Agora eu tô, ó. Eu fiz cagada aqui. Deixa eu arrumar, pera aí. Transformar-se... Ah, achei aqui. Achei onde que é. Achei, menino. Cadê? Inverter horizontalmente. Aê! Agora estou invertido. Então vou minimizar aqui que estava travado. Bom, minha mão direita. Agora beleza, hein? Olha lá, eu vou fazer com a mão direita e vocês vão fazendo junto aí. Polegar para onde está a velocidade? A velocidade está para cá. Cadê? Uma câmera aqui. Meu Deus do céu, é difícil achar a câmera. Aqui. Tá? Tá igualzinho a velocidade o verde ali. Polegar. Aqui, ó. O campo tá como? Ele não tá entrando no papel? Então eu vou pegar esses 4 dedos aqui e colocar na direção da tela. Tá? Então, velocidade para a direita. Nossa, deixa eu ficar mais pro lado aqui, tá doendo meu braço. Velocidade para a direita, campo entrando. Tá? Para onde eu dou o tapa? Eu dou um tapa para cima. Né? A gente não dá o tapa com esse pedaço da mão aqui? Com a palma da mão? Então, ó, velocidade para a direita, campo entrando no papel. Lembra que eu estou fazendo isso aqui olhando para o meu monitor. Vocês têm que estar fazendo na frente do que vocês estão enxergando na aula aí. E o tapa é para cima. Porque eu dou um tapa com esse pedaço da mão. Então a força magnética vai agir para onde? A força magnética, neste exemplo, vai agir para cima. FB porque a gente simboliza B para coisa magnética, tá? Todo mundo conseguiu fazer o tapa aí? Professor, e quando tiver valores? Ah, não. Quando tiver valores, a gente vai usar uma equação para descobrir esse valor, tá? Aí é uma equação. Aqui é só o sentido, por enquanto, da força. Tá bom? Porque... Agora fez sentido. Tá. Deu certo de vocês aí? Todo mundo funfou? E aí eu vou desenhar mais um aqui pra gente tentar de novo. Bom, eu vou fazer o mesmo exemplo. Eu vou só apagar aqui a força magnética. E vou alterar uma coisinha só. Cadê a minha carguinha? Agora uma carga negativa. Tá bom? Para onde está a força? Bom, vou fazer a mesma regra. Regra da mão direita. Velocidade para a direita. Tá? Campo entrando no monitor aqui na tela. O tapa seria para cima, certo? O tapa eu daria para cima. Mas a carga é negativa. Quando a carga é negativa, a gente dá o tapa invertido. Como que é o tapa invertido? Em vez de você bater para cima, você bate para baixo. Você dá o tapa com as costas da mão. Então a carga negativa só inverte o sentido do tapa. Em vez de um tapa forte, que é com a palma da mão, você dá aquele tapa de humilhação, que é com o lado de fora da mão, assim, sabe? Então, velocidade, campo entrando, e a carga negativa, o tapa é para baixo. É que aqui eu esqueci que tem a transmissão é lenta. O tapa é para baixo. Então, para a carga negativa, eu faço a regra igualzinha. Só que a força está no sentido contrário. Tá? Em vez de estar para cima, ela vai estar para baixo. Então, ó, onde que eu posso escrever isso? Carga negativa. Negativa. Tapa. Invertido. Tá? Meu Deus, ficou macaco esse negócio. Deixa eu arrumar aqui. Desenhar a carga negativa só, que fica mais fácil. Pronto. Carga negativa, o tapa invertido, tá bom? Tem um exercício da apostila. O primeiro exercício da apostila de vocês já mostra, já é um teste de 3 exemplos. Eu vou fazer justamente eles aqui já, vou jogar ele na tela, a gente vai tentando um por um, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou deixar esse aqui por enquanto, enquanto eu pego o exercício.